Trabalho de campo, a gente tem que levar isso em consideração, né? E fazer silêncio, porque senão fica bastante confuso. Então, a gente está aqui no primeiro ponto, tá? A gente está na margem do sistema fluvial, aqui é o rio Caceribu-Macacu, né? Na verdade, é o antigo leito do rio Caceribu, mas como houve uma transposição de água do rio Macacu, as águas foram vertidas para cá. A gente está no trecho de baixo curso. Vocês podem perceber até ali, ó, que a maré está subindo, ó. Vocês estão vendo como a água está, a Baía de Guanabara é para lá e a água está subindo, é como se ela estivesse indo da foz em direção ao nascente. Esses vegetais aí que estão flutuando estão indicando que ela está no sentido inverso, ou seja, todo o rio corre no mar, concorda? Só que aqui vocês percebem que ele está correndo ao contrário. O que isso demonstra para a gente? Que a gente já está numa cota muito baixa, muito próximo ao nível do mar, e quando a Baía da Guanabara então está na maré alta, você tem esse refluxo, né? Ou seja, esse trecho aqui você tem fluxo nos dois sentidos. O objetivo aqui nesse ponto é para vocês já começarem a ver esse roteiro do trabalho de campo, né? Essa aqui é uma típica baixada litorânea, tá? Então, principalmente vocês que estão aqui em cima, se vocês observarem lá naquela direção, vocês podem observar uma faixa muito longa, né, de terras planas, né, onde você tem praticamente ausência de qualquer amplitude de relevo. Isso aqui tudo então é uma baixada litorânea. Geomorfologicamente a gente poderia classificar como tipo específico de baixada litorânea, que são as planícies fluviomarinhas. Tá? O que são as planícies fluviomarinhas? São as planícies que têm modelagem fluvial intercalada com modelagem marinha. Significa dizer que essa área daqui já foi fundo do mar, né? Ou seja, quando o nível do mar esteve mais alto do que o atual, e durante as glaciações quaternárias ocorreu algumas vezes, né, o nível do mar chegou a estar 7 metros acima do nível atual, né, e também 100 metros abaixo. Pois bem, quando você tem essas elevações do nível do mar, a gente fala que ocorreu uma transgressão marinha. O professor André da Costeira, no semestre que vem, vai trabalhar muito bem essas questões com vocês. Quando o nível do mar ele desce, a gente fala que houve uma regressão marinha. Então essa área daqui, né, durante o quaternário, ela foi afogada, né, pelo mar e ficou emersa em alguns períodos. Então você tem períodos em que ela estava emersa, submersa, emersa, submersa. Quando ela estava emersa, você tem modelagem fluvial, ou seja, você tem sedimentos de origem fluvial que traz pelos rios, e quando você tem as inundações, deposita esse material. Quando você teve, né, a transgressão marinha, deposição de material marinho. Então você tem areias fluviais e areias marinhas. Em alguns locais você tem até fases lagunares, ou seja, durante essas transgressões e regressões se formaram corpos lagunares, e você pode encontrar aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro planícies fluvio-lacustre marinhas, ou seja, tem modelagem fluvial, lacustre e marinha. Então isso aqui é uma ampla área, uma unidade geomorfológica importante. Vocês estão vendo lá naquela direção uma linha de árvores? Você vê que tem essa vegetação rasteira baixa. Aí lá atrás tem uma linha de árvores. Aquilo lá é o manguezal, tá? Compõe a APA de Guapimirim. Então é uma área protegida. Isso já é um aspecto importante de fazer a associação da geomorfologia com essa questão ambiental, né? Então, lá onde está o manguezal, significa que é uma planície de maré. O que é uma planície de maré? É a planície que todos os dias ela é atingida pelo nível da maré. Então a maré sobe, aquilo que não está, e depois a maré desce e fica... Então, é a primeira feição geomorfológica importante que a gente está vendo aqui, a planície de maré, né? Atrás da planície de maré, você já não tem influência direta da maré. Você tem influência antiga de oscilações do nível do mar, mas no momento já não tem maré. E toda essa área que vocês estão vendo aqui, desde o manguezal até aquela linha de árvore à direita, naquela direção, tudo isso então é a planície fluvio-marinha que eu acabei de descrever, né? Qual é a diferença? Ambas as áreas têm solos hidromórficos, ou seja, solos que constantemente são saturados de água. Só que lá você tem influência salina, então são solos tiomórficos, tem influência do mar, né? No caso da Baía de Guanabara. Aqui não, aqui você tem um solo hidromórfico, mas sem essa influência, né, que vai dar sustentação a essa vegetação brejeira. Então esses brejos aqui são naturais, né, são vegetações. O que significa dizer que é um brejo? Que o nível freático está muito próximo à superfície. Então é uma área, uma feição geomorfológica de baixada, né, dois tipos de planície de maré,
planície fluvio-marinha. Uma tem influência da maré, a outra não tem. Ambas tiveram influências quaternárias aí em função de oscilações do nível do mar, né? E são áreas que têm alta sensibilidade à ocupação. Por que tem alta sensibilidade à ocupação? Devido à dinâmica hidrológica, né? Essa área é uma área que... vocês estão vendo esse arco de montanhas ali no fundo? É lá que a gente está indo, lá é a Serra do Mar, né? Então, você tem várias bacias hidrográficas que nascem ali naquela serra, também aqui maciços isolados de Itaboraí, Itanduaí, etc. E todos esses rios, então, trazem sedimentos nessa área, e aqui é uma área, então, de baixa declividade. Ou seja, você não tem aqui um ambiente erosivo intenso, porque não há gradiente. Então, aqui é um ambiente deposicional, né? Em geomorfologia, a gente falaria que é uma paisagem agradacional, ou seja, ela está sendo entulhada de sedimentos, né? Então, é uma área que é muito sujeita a essa lógica de transbordamentos fluviais, né? E, consequentemente, é uma área muito sujeita a alta vulnerabilidade a enchentes, né? Agora, você imagina toda essa área daqui ocupada, né? Já que vocês viram uma estrada novinha que fizeram ali, a gente viu agora, aquela estrada é vinculada ao Comperj, né? Aquela estrada vai ligar, isso aqui tudo é uma área de expansão urbana, né? Por quê? Porque está sendo um empreendimento aqui industrial, né? Um complexo petroquímico de bilhões de dólares investidos, e isso vai trazer provavelmente uma ocupação mais intensa dessas áreas, e uma série de problemas ambientais podem ser previstos, inclusive essas enchentes urbanas. Se você tiver aqui bairros inteiros sem infraestrutura, se não tiver sistema, né, de proteção dessas enchentes, você vai estar vulnerabilizando aí populações a transtornos quase todos os verões, né? Ou seja, essa paisagem que vocês estão vendo, ela é muito semelhante à Baixada Fluminense, é a chamada Baixada do Leste Metropolitano. Na Baixada Fluminense, esse processo de ocupação já ocorreu no pós-guerra, Segunda Guerra, já até a década de 80, aquilo tudo foi ocupado. Aqui está ocupando agora. Então isso tem um grande interesse geográfico. Como é que a gente vai ocupar esse território? Quais são as características geomorfológicas, pedológicas? Como é que é o sistema de drenagem, a hidrografia da área? E como é que a gente pode pensar em ocupar essa região sem causar esses danos ambientais? Então aqui, olhando aqui no mapa, né, vocês podem observar o quê? Essa área aqui, anterior aqui, é a Baía de Guanabara. Tá? A gente saiu daqui, São Gonçalo, vocês estão vendo, essa estrada aqui que está em Abóbora é a BR-101, uma estrada federal que vai lá em direção à região dos Lagos. Na altura de Manilha, vocês estão vendo aqui esse trevo, a gente pegou essa estrada que é Manilha-Magé. Tá? E a gente está exatamente aqui sobre esse rio aqui, que é o rio Caceribu. Então, e aqui é o Guapi-Macacu que a gente atravessa ali para frente. A gente está fazendo esse percurso. Essa mancha verde aqui é o mangue, né? E essas áreas azuladas aqui são as áreas brejeiras. Então você pode observar o quê? Você tem aqui grandes bacias hidrográficas, né? Aqui é a bacia do rio Macacu, do rio Guapiaçu, do rio Caceribu. Aqui você tem outras bacias hidrográficas. Todas elas, então, têm essa característica. Um relevo escarpado na porção superior, com vertentes muito íngremes, solos rasos. Chega num ambiente de colinas, ou seja, mares morros, né, suave ondulado. Não chega a ser um relevo completo de meias laranjas, como o Vale do Paraíba, mas ele já tem algumas colinas. Tá? E até chegar, então, nesse trecho de baixada litorânea. O nosso próximo ponto já vai ser no ambiente de colinas, já entra um ambiente erosivo. Aqui o processo